Tá todo mundo me ouvindo? Põe um sinalzinho aí de mais aí. Boa noite. Vamos dar uns 2 minutinhos aí para esperar algumas pessoas entrarem. Chegando aí as pessoas. Já estou tendo aqui um retorno aqui de que o som e a imagem estão boas, né? Que bom. Hoje nós vamos falar de um tema bem legal, né? Que é a simbologia da cruz. Eu fiz uma live um dia desse, e falando de simbologia de modo geral, né? E a gente citou durante essa live sobre a cruz, né? E isso despertou muito interesse, né? Por parte das pessoas que estavam das pessoas que estavam assistindo a live na época, né? Então a gente resolveu fazer essa live hoje só mesmo para falar da simbologia da cruz, né? O símbolo da cruz, ele é um símbolo bem simples de ser desenhado, mas ao mesmo tempo ele é muito complexo em relação à sua interpretação, né? Porque nós temos para mais de 200 estilos, vamos dizer assim, de cruz, né? Diferentes uma das outras, e mesmo assim aquela cruz, aquele mesmo modelo, às vezes tem interpretações diferentes do mesmo modelo de cruz, dependendo da região, do país, dependendo da religião, se interpreta a cruz de forma diferenciada. É um estudo complexo, estudo da simbologia, em função de que a gente sabe que através do estudo da simbologia, a gente sabe que tem a ver com o lado da cultura também, né? Então a gente sabe que dependendo do local, a gente tem interpretações diferentes para o mesmo cruz, tá? A cruz, ela é um dos símbolos mais antigos da humanidade. Existem registros de que de cruz desenhadas em pinturas antigas, né, por mais de 6.000 anos. Vocês terem uma ideia. Agora, a cruz mais antiga encontrada, que foi uma cruz de mármore, ela tem mais ou menos 1.500 anos antes da era cristã. Essa cruz é uma cruz de mármore que foi encontrada no Creta, tá? Isso 1.500 anos antes do nascimento de Cristo. Tá? Porém, a humanidade só começou a estudar simbologia por volta dos anos 1600. Justamente por conta dessa complexidade, né, que é o estudo de um símbolo, né? Porque o símbolo ele termina mexendo com o imaginário das pessoas. E aí você vê a própria cruz, a gente fala que a cruz ela é um símbolo muito complexo, em função disso. Por quê? Porque é o símbolo mais original que existe, é o símbolo da cruz. Qualquer lugar do mundo que você vai, qualquer religião, tem sempre algum modelo de cruz sendo utilizado. Muitas logomarcas levam cruz, muitas bandeiras levam cruz. Então a gente vê que essa importância que a cruz tem na história da humanidade, né? Porque justamente isso aí, a cruz ela tem várias representações, e por conta disso, por conta de toda essa complexidade, né, a cruz ela estabelece essa relação de interseção a partir de duas linhas internas, né, duas retas que coincidem no centro, que se intercalam, né, e aquele centro se abre para o exterior, como se estivesse ampliando, né? E a cruz ela faz parte daquilo que é, vamos dizer assim, dos 4 elementos, dos 4 desenhos que existem, que
são considerados os desenhos básicos, né? Que seria, por exemplo, o quadrado, o círculo, o centro e a cruz. São os 4 desenhos, os 4 símbolos básicos da humanidade. Qualquer coisa que você vá ver, você sempre vai encontrar em qualquer símbolo esses 4 desenhos. Tá? Então a cruz, ela reúne isso aqui, porque ela tem a interseção das 2 linhas, ela tem um ponto central que se expande em círculo. Quando ela fecha esses braços, ela delineia o quadrado. A divisão forma um triângulo também, que nada mais é que a parte do quadrado. Então, ela é bem simples. Por conta dessa simplicidade, o que aconteceu foi que a igreja terminou pegando, né, essa, vamos dizer assim, essa complexidade toda, né? Essa aqui que está escorregando meu celular, gente. E essa complexidade deriva justamente dessa simplicidade. Então, uma coisa que mais difundiu a cruz foi justamente o cristianismo, né? Todo mundo sabe que o cristianismo, ele pegou a cruz como o símbolo principal, tá? Em função de que Jesus foi crucificado. A cruz já existia como um instrumento de tortura, né? E a igreja quis trazer isso para dentro da comunidade, né? No sentido de fazer com que as pessoas se relacionassem, se ligassem à cruz dessa forma. A primeira cruz adotada pela igreja foi a cruz grega. Tá? A cruz grega era uma cruz que tinha os 4 braços, né, iguais. Ela formava um quadrado perfeito. Né? Então você viu os 4 braços. Essa foi a primeira cruz usada pela Igreja Católica e que até hoje ela é utilizada na Igreja Ortodoxa. Tá? Então essa cruz, ela foi desenhada justamente para mostrar que as pessoas eram iguais, não importa de onde elas viessem, de que direção elas viessem, as pessoas tendiam a um ponto comum, que era Deus. Então a humanidade era trazida de forma influenciada para que as pessoas se conduzissem a um ponto comum, para que elas tivessem um foco. E esse ponto comum, esse ponto central, ao mesmo tempo, ele se abre sem interferência, como que se espalhando a palavra de Deus para os 4 cantos do mundo. Então a gente vê que tem uma simbologia por trás bem interessante, que por mais que a gente não saiba disso, né, as pessoas, elas são levadas inconscientemente, porque isso está no inconsciente coletivo, a força da cruz. Por isso que a cruz exerce tanto poder sobre a mente das pessoas. Tá? Futuramente, né, veio a cruz que nós conhecemos hoje, que é a mais difundida. Gente, desculpa que eu não sou bom para desenho não, tá? Que é a chamada cruz latina, que hoje é a mais conhecida, é a mais divulgada, tá? Então, é a chamada cruz latina, que é adotada atualmente pelo cristianismo, porque ela lembra a crucificação de Cristo. Tá? Mas essa cruz aqui, ela já existia antes também. Ela não foi criada pelo cristianismo. Essa cruz já tinha sido encontrada em desenhos 6.000 anos antes, como eu falei para vocês. Tá? E aí você tem o que? Uma representação aqui de uma linha horizontal, né, representando exatamente o que? O horizonte, a linha que divide a parte inferior, que é a Terra, o mundo material, e a parte superior, que é o mundo espiritual. Ela lembra também o nascer e o pôr do sol, no seu caminho de leste a oeste. Ok? Ela tem as suas bases fincadas na Terra,
e que se projeta para o céu, e se projetando para o céu, ou seja, como se fosse o ser humano se caminhando em direção a Deus. Ela também representa o masculino e o feminino. Então vocês veem quanta representação tem em relação à cruz. Muita representação. Muita representação. Ok? Então essa hoje é a cruz que é chamada, considerada a cruz latina, que é a cruz justamente que é adotada pelo cristianismo, tá? Hoje em dia, tá? Então assim, existe um certo jogo de relação, né? Em relação ao que o símbolo traz, né? Porque ele também lembra os 4 elementos da natureza: fogo, terra, água e ar. Ele lembra também uma orientação, por exemplo, a orientação animal, ele com ele mesmo, né? A espacial com relação aos pontos cardeais da Terra, norte, sul, leste, oeste. A orientação temporal com relação ao universo. Né? Então, assim, ela traz muita coisa que, por mais que você não saiba, isso atinge a gente de uma maneira, como é que se diz, inconsciente, né? Mas atinge, tá? Então, assim, é muito bom a gente estar conversando isso aqui, porque eu tentei organizar aqui as informações para passar para vocês em pouco tempo, porque realmente 1 hora para falar só da cruz é muito pouco. A gente não consegue esgotar o assunto. Tem muito mais informação para ser passada. E aí a gente vai trazendo isso aí para vocês, tá? Tem uma outra cruz também, eu não sei se você já ouviu falar, é a chamada cruz recruzada, tá? Ela é muito conhecida, muito divulgada na China, por exemplo, essa cruz. A China antiga. Foi lá que se encontrou pela primeira vez essa cruz recruzada. Por quê? Porque na China eles colocam o número 5 como sendo o número da China. Eles têm essa questão da numerologia, então eles colocam. Então você tem uma cruz maior, né? E em cada braço uma nova cruz. Que representa justamente o quê? 5 cruzes. Uma cruz maior e 4 cruzes menores. Tá? Dizendo que a cruz ela se projeta para o mundo todo. Para todos os cantos do mundo ela se projeta. Mas se ela não tiver uma cruz maior que dê sustentação, as outras cruzes não se sustentam, elas deixam de existir. Elas deixam de existir. Por conta justamente do quê? Dessa determinação que a cruz traz de união, de centralização da fé, do poder. Então tem toda essa questão, ela reúne aqui, por exemplo, a política, a ciência, o pensamento, a arte, que são valores existentes na natureza, que são valores que as pessoas, que a gente convive, né, no dia a dia. Né? Bom, vamos lá. Deixa eu mostrando aqui para você, vamos falando aqui de alguns modelos de cruz. Eu vou falar só de alguns, porque são para mais de 200 que existe. Evidentemente que eu também não saberia me aprofundar em mais de 200 modelos, mas a gente tenta estudar à medida que as coisas os anos vão passando, e cada vez mais a gente vai aprendendo mais. Mas é uma coisa bem interessante, tá? Uma outra cruz muito utilizada, que é a cruz do Tao, ela não tem a ponta de cima, né? Se ela não tivesse cabeça, né? Que até hoje essa cruz é usada pelos padres franciscanos. Se você for numa igreja da ordem de São Bento,
vocês vão ver que existe em quase todos os altares um anjo de braços abertos, como se fosse o tal, né? Então, assim, ele também, a Zaratustra também foi inspirada também no bastão de Moisés, conhecido também como cruz de Santo Antônio, cruz egípcia. São Francisco de Assis usou muito essa cruz, essa simbologia. Por isso que a ordem franciscana até hoje usa, tá? E o tal, ele tem essa representação, né, de que você tem um limite onde o homem pode chegar. E para ele transcender essa linha do horizonte, ele tem que seguir alguns preceitos que é dado pela religião. Tá? Veja bem, eu não quero entrar aqui em questão de crença, tá? Não quero, não é, o nosso objetivo não é entrar na questão de crença. Eu estou falando para vocês de um símbolo, tá? Que, como eu falei para vocês, de uns anos para cá tem se estudado muito simbologia, né? As empresas de marketing, elas são, vamos dizer assim, elas são muito vinculadas, né, à questão de símbolos, né? Não é à toa que você vê, por exemplo, o M do McDonald's, de qualquer lugar do mundo que você vê aquele M, você vai saber que é um McDonald's. Né? Os próprios sinais de trânsito, qualquer lugar do mundo que você for, usa o mesmo sinal e todo mundo bate o olho e sabe do que se trata. Então, assim, as empresas de marketing, elas trabalham muito a questão de símbolos, porque elas querem passar para as pessoas alguma ideia através de uma logomarca. Tá? Então, aqui, hoje, eu não estou falando aqui da cruz no sentido religioso. Tá? Eu quero que vocês ouçam o assunto no sentido de que são informações que eu trago para vocês, independente de crença de qualquer pessoa. Tá? Nós não vamos entrar em questão de crença aqui. Tá? É um problema, como é que se diz? É uma questão de estudo. E o estudo, evidentemente, que ele entra na arqueologia, na religião, em todas, na arte, então, em todos os aspectos. Tá? Então, assim, vamos ficar desnudos de qualquer tipo de preconceito para que a gente não faça confusão em relação à informação. Tipo, eu não acredito. Não. Ninguém é obrigado a acreditar naquilo que uma religião fala ou que outra religião fala. Mas a informação que eles trazem, a gente tem que conhecer. Tá? Para quem gosta de estudar símbolo, tem que estar com a mente aberta para que sinta, veja essa questão. Ok? Muito bem. Tem uma outra cruz, já que a gente estava falando aqui de cruz. Esse é um exemplo de cruz que a gente traz para vocês. Todo mundo já viu também, né? Essa cruz aqui é bem interessante, como várias outras, né? Ela tem vários nomes. Ela é conhecida como Cruz de Lorena, embora ela tenha sido... algumas informações dizem que ela foi vista pela primeira vez na Grécia, e não tem nada a ver com Lorena, na França. Tá? Ela é também conhecida como cruz patriarcal. E tem outros nomes também, que depende muito, por exemplo, a cruz de Caravaca, porque existem algumas informações que ela foi encontrada pela primeira vez na Espanha. Então, assim, como eu disse para vocês, o mesmo símbolo, ele tem várias interpretações. Né? É muito comum de encontrar símbolos religiosos, mesmo símbolo religioso, com interpretações diferentes. Em função do quê? Da informação que se tinha. Eu acredito que, antigamente, como a comunicação não fluía de forma, vamos dizer assim, de forma tão fácil como hoje em dia, então, como é que a pessoa sabia que lá no ano de 1200, por exemplo, foi encontrada uma cruz
na Espanha e a mesma cruz foi encontrada na Grécia, entendeu? Pô, a comunicação não era tão fácil antigamente, né? O que é interessante é que, mesmo distante, existem símbolos iguais de povos que não se comunicavam. E mesmo assim tinham símbolos iguais. Então o que acontece? Essa cruz aqui, ela, como é que se diz? Ela também foi... existe uma explicação que diz o seguinte: por que ela tinha dois braços, vamos dizer assim, né? Um menor e um maior? Há uma explicação de que Pilatos teria colocado sobre o braço menor a inscrição do nome de Jesus, né? Irme, né? Jesus, rei dos judeus, né? Então, assim, é uma outra versão também do mesmo símbolo, tá? A verdade é que hoje a Igreja Católica usa essa cruz como uma cruz, vamos dizer assim, denota uma hierarquia dentro da igreja. Então, a cruz de dois braços, ela é muito utilizada pelos cardeais e pelos arcebispos, na roupa deles, né? Aquela roupa que eles usam, Então, os cardeais e arcebispos fazem uso da cruz de dois braços, tá? E aí tem a outra cruz, similar a essa, né? Porém, com três braços horizontais. Tá? Essa cruz é chamada cruz papal. Pela Igreja Católica, só quem pode usar essa cruz é o Papa. Tá? Então, assim, são essa representação aqui, ela pode... Há quem diga que ela está representando as três cruzes do Calvário, né? Que vocês sabem que Jesus foi crucificado entre outras duas cruzes, né? Que eram os bandidos lá, né? Os ladrões. Então, representaria as três cruzes do Calvário. Mas ela também pode representar a igreja, o mundo e o céu. Há quem diga também que isso representa a fé santificada. Eu vi uma pergunta agora aqui, por acaso eu vi que é difícil a gente falar e ver a pergunta, né? Eu vi uma pergunta aqui que está perguntando qual o significado mais antigo da cruz. Não se tem notícia, tá? Não se tem notícia. É a Graça que está perguntando, né? Não se tem notícia. Qual seria o significado mais antigo da cruz? O que a gente pode dizer é que a cruz mais antiga talvez tenha sido essa aqui, a cruz quadrada, né? Que foi a primeira cruz adotada pelo cristianismo e por ser a mais simples, né? Talvez seja essa, não sei. Não tem. As informações sobre a cruz são muito variadas e são muito diversas as informações que tem sobre a cruz. Tá, Graça? Não tem muita... Não dá para afirmar isso aí, tá? Então, assim, a gente sabe que as culturas medievais, nas culturas medievais, por exemplo, a cruz ela era interpretada da seguinte maneira, tá? Ela era vista como uma árvore que tinha as raízes ficadas no inferno. Olha que coisa, né? E os ramos se projetando para o céu. E o mundo dentro dos ramos. Ou seja, o mundo no meio, né? Entre o inferno e o céu. É uma interpretação que se dá para a cruz também. Outra interpretação que existe é que as raízes, elas seriam a fé, fincadas na terra, sólidas, para que elas pudessem crescer, a fé pudesse crescer, florescer e projetar sua fé em direção a Deus. Então são muitas interpretações que nós temos, variadas, dependendo de cada lugar. Cada cultura deu sua interpretação do que é da cruz.
cada cultura fez o seu desenho de uma cruz. Por isso que isso é uma coisa tão simples e que a gente nunca parou para pensar que essa simplicidade é carregada de complexidade, é carregada de informações que a gente nunca se tocou. A gente usa um crucifixo no peito e não sabe por que usa o crucifixo. A gente não sabe. É comum, usa um crucifixo aqui, tá, mas você sabe o que representa o crucifixo, aquele símbolo que você usa, entendeu? Por exemplo, eu tenho símbolos. Eu tenho símbolos tatuados no meu braço, mas eu sei exatamente o que representa esse símbolo. Não vou falar porque é um símbolo nórdico, tá? Celta. Na verdade, um símbolo celta, de proteção. Só para simplificar. Mas a gente tem que saber o que é que diz. Porque no momento que você usa um símbolo, inconscientemente você está trazendo a força daquele símbolo para você. Aquele símbolo, ele carrega uma força milenar. E você traz para você aquele símbolo. Como eu sou, por exemplo, não, a simbologia da cruz nem sempre foi para lá da religião. Tá? Nem sempre. A religião surgiu depois. A cruz, ela carrega uma simbologia, né? Mas nem sempre é religião. É que, na verdade, é que o cristianismo, ele difundiu muito a cruz. Né? Por isso que muita coisa está atrelada à religião, mas não necessariamente. Tá? Por exemplo, por que será que quando a gente vai assinar um documento, a pessoa entrega o documento e coloca um X, uma cruz? Porque nós temos uma cruz que é em forma de X. A cruz de Santo André. Ela está até o formato de X. Tá? Então, assim, o que acontece? Aquilo ali, inconscientemente, está dizendo o seguinte, concorda com isso que está aqui, afirma, se comprometa com o que está aqui. Entendeu? Então, toda vez que você vai pegar um documento que tem um X, você vai lá e coloca a sua assinatura. Como que diz, eu concordo com o que você escreveu e eu me comprometo a honrar aquilo que está escrito aqui. Não tem nada ligado à religião. Entendeu? Você vai fazer um projeto de arquitetura, você vai fazer uma praça, a primeira coisa que você faz é traçar uma cruz. Para você poder fazer, né, uma praça, um quadrado, uma coisa assim, você vai fazer uma praça, você vai traçar um X, em cima daquele X ali é o centro da praça e a partir dali você faz todo o projeto. As igrejas, elas eram construídas antigamente, hoje em dia nem tanto, né? Mas se você pegar as igrejas mais antigas, todas elas eram construídas, se você olhasse ela de cima, ela formava uma cruz. Na base, na terra, onde ela era construída. Então, assim, a cruz está presente no mastro de um navio que conduz você pelos oceanos, pelos mares antigos. O mastro era em forma de cruz. Então, você vê que as pessoas trazem essa importância para dentro do inconsciente coletivo e a cruz está sempre ali presente. Aliás, tem uma coisa bem interessante. Eu vou desenhar aqui para vocês. É a chamada cruz ancorada. Exatamente em forma de uma âncora. Não sei se alguém já viu esse símbolo, né? É uma cruz chamada cruz ancorada, tá? Foi a cruz, também conhecida como cruz de São Clemente. Por quê? Conta a história que São Clemente teria sido torturado e ao final jogado ao mar para morrer. Então, em honra a São Clemente, foi criada uma cruz em forma de âncora. E muitos navios até hoje usam esse modelo de âncora, né? E sem saber por quê. Não sabe por quê.
mas é a cruz chamada cruz ancorada, ou cruz de São Clemente. Tá? Então, gente, assim, tem muita coisa em cima. Olha, se é história com H ou é história com E, é difícil a gente saber. Porque as fontes são diversas, tá? E existem várias fontes confiáveis, mas que elas são confiáveis porque é material de estudo, pessoas sérias, mas são divergentes. Né? Ou talvez a interpretação seja divergente em relação a cada lugar, a cada cultura. Né? Então, o mesmo símbolo com interpretações diferentes. Né? Se para uma a cruz fincada no chão está fincada no inferno, se projetando para o céu, uma outra cultura tem uma cruz fincada no chão, significa que é a fé, né? Que é a base de tudo. Sem fé, você não consegue chegar a Deus. Então você vê, é a mesma cruz, interpretações diferentes. Só não dá para a gente buscar informação no Google. Porque no Google já pesquisei coisa no Google e tem muita informação que não tem nada a ver. Tá? Então é considerado bem. Infelizmente não é o melhor lugar para se buscar. Tá? Se você tiver interesse em estudar simbologia, procure dicionários de símbolos, ou se você faz parte de alguma ordem iniciática, você também se estuda muito símbolo nas ordens iniciáticas, né? Mas existem dicionários de símbolos que vocês podem comprar em livrarias. Geralmente os dicionários eles trazem, não se admira se você pegar 2 dicionários, você vai pegar talvez o mesmo símbolo com 2 interpretações diferentes, isso é normal acontecer, tá? Mas assim, faz parte do contexto, tá? Bom, deixa eu ver outro ponto que eu peguei aqui para você. Então, como a gente tem falado, a Graça até perguntou, poxa, toda a interpretação da cruz tem a ver com a religião? Não, não é. Como eu dei o exemplo do caso da assinatura, né? O mapa do tesouro, né? Onde tá o tesouro, eles marcavam o quê? Um X, né? Ou seja, aqui é o tesouro, né? Pode ser o tesouro da terra ou o tesouro do céu, não importa, né? Mas está ali. Então, lá que eu falei para vocês, por exemplo, dessa que eu falei da assinatura, né? Então existe uma cruz também, que é um X, chamado Cruz de Santo André. Aqui existe uma divergência dentre os livros, dentre os dicionários de símbolos. Fala-se que Santo André foi crucificado numa cruz em forma de X, porque ele se negava a ser crucificado, a morrer como Jesus morreu. Ele achava que ele não era digno de morrer da mesma forma que Jesus morreu. Então ele pediu para morrer numa cruz diferente, e aí foi feita essa cruz para que ele fosse crucificado numa cruz em forma de X, né? Os braços e as pernas abertas. Ao contrário de Jesus, que estava os braços abertos plano, né? E ele fosse, como é que se diz, crucificado de braços e pernas, braços e as pernas abertas. Então, assim, essa é a cruz de Santo André. Tem uma outra cruz também, né? Que aí eu vou mostrar para vocês a divergência e ao mesmo tempo, né, a semelhança, né? Essa cruz de cabeça para baixo é a cruz de São Pedro, tá? A primeiro lugar que ela foi encontrada foi nos Estados Unidos, essa cruz. Também, e a história também conta que a cruz de São Pedro é porque São Pedro também teria se recusado a morrer da mesma forma que Jesus, por não se achar digno de ter a mesma morte que Jesus. Então ele teria sido crucificado de cabeça para baixo. Tá? Mas também existe uma questão, né, que o que é que acontece? Você encontra materiais aí que diz o seguinte, que
cruz invertida, ela faz parte das religiões satânicas. Tá? Que a religião o satanismo teria invertido a cruz, né? E usado como símbolo. Eu já encontrei alguns materiais, né, de satanismo, de fato, que mostra uma cruz de cabeça para baixo. Tá? Ou seja, invertendo os valores, né? Invertendo os valores do que faria o cristianismo. Mas, aonde eu tenho mais informação é que essa seria a cruz de São Pedro. Tá? Então vocês veem que a mesma simbologia, ela tratando de coisas totalmente diferentes, o mesmo símbolo. Porque tem a ver com a questão regional, cultural, época, vai passando por interpretações diferentes. Né? Vai se dando novas interpretações. Tá? Deixa eu pegar uma outra cruz aqui que é bem conhecida. Deixa eu tentar desenhar essa aqui com mais calma. Bom, essa cruz é modinha, né? Várias pessoas tatuam, várias pessoas usam ela como pingente, né? Que é a cruz ansata. É também uma cruz que foi encontrada pela primeira vez no Egito, né? Que, para a cultura egípcia, ela simboliza a vida, né? Então, você tem aqui a linha do horizonte, né? Em cima o sol nascendo, né? E para baixo a linha que o ser humano teria que percorrer para chegar ao céu. Mas também existe uma interpretação de que esse círculo aqui em cima, que não é um círculo, ele é meio alongado, né? Poderia ser também uma lágrima, né? Simbolizando toda a dor, todo o sofrimento que o ser humano precisa passar para evoluir espiritualmente. Então, assim, você vê, é a mesma coisa, né? A mesma coisa, só que com interpretações diferentes. Mas é também uma cruz bem, como é que se diz, bem conhecida, né? Como eu falei, é moda se tatuar essa cruz, né? Tá representando ali a vida, também a vida após a morte, ela também tem essa representação. Tá? Então, mesmo símbolo, 3 interpretações diferentes. Tá? Depois, qual foi outra cruz que eu separei aqui para a gente falar? Você já viu falar do caduceu? Deixa eu pegar aqui uma. Sabe aquele... Isso aqui é um tal, novamente, tá? Eu já tinha mostrado para vocês, vou mostrar de novo. Vocês já viram falar do caduceu? Existe alguns, eu acho que na faculdade de medicina, né? Tem aquele bastão, né? Também tem essa interpretação, sim, João Batista, que eu falo que ela é como se fosse o delta do Rio Nilo, né? E a vida após a morte, como Horus, também. Tem essa interpretação, sim, você tá certo, tá? Que seria um bastão com aquelas cobras, né? Trançadas, né? Também tem essa interpretação por tal, né? Então, existia toda essa questão misteriosa em torno do como é que se diz? Do tal, né? E é interessante o seguinte, que ele tinha um braço transversal, né? Que seria a cruz do Evangelho, né? Simbolizando o quê? Os elementos da natureza, né? A humanidade atraída para Cristo, né? Dos 4 cantos do mundo,
Tá? As virtudes da alma humana, né? Prudência, justiça, fortaleza, temperança, né? As virtudes teológicas, fé, esperança, caridade. Então, assim, tem várias coisas ligadas com religião, é muito forte isso aí. Porque se você for pegar a origem mesmo, o que é que conta, o que é que as religiões contam sobre a cruz? Dizem que a primeira cruz, ela foi feita por Sete, que era o terceiro filho de Adão. E que Sete teria plantado sobre o túmulo de Adão uma árvore, do qual ele extraiu a madeira para fazer a cruz. E aí, o que aconteceu depois? Quando ele cortou essa árvore para construir essa cruz, os estilhaços daquela cruz terminaram fazendo o quê? Se espalhando pelos 4 cantos do mundo, né? E com isso se espalhou também a fé, a palavra de Deus. Então, assim, ele teria feito isso no ano de 3.600 a.C. É um negócio meio controverso, né? Porque se ele foi o terceiro filho de Adão, Adão e Eva foram o primeiro casal, né? Na verdade, Adão teve 33 filhos e 23 filhas, conta aí o Evangelho, as histórias. E Sete teria sido o terceiro, né? Sete nasceu depois da morte de Abel. E ele plantou, não sei lá, sabe Deus quantos anos ele viveu, né? Para 3.600 anos de Cristo, ele ter plantado essa árvore para poder dar a base, os fundamentos do cristianismo, né? Então, a gente tem essa questão, né? Do que o ramo superior da cruz, que indica a esperança que sobe para o céu, né? A envergadura da cruz, que é a caridade que se estende, mesmo aos nossos inimigos, né? Braços abertos para todos. O cumprimento da cruz, que é a perseverança do início ao fim, que é da linha, né? Do início ao fim, a força, a perseverança de se atingir, né? Então, tem toda uma simbologia em volta que fica bem complicado de dizer o que é. Talvez tudo seja verdade, cada povo interpretou de um jeito, né? Assim como a cruz latina divide desigualmente, né? O braço horizontal, né? A parte de cima é menor que a parte de baixo, né? Porque, como é que se diz assim, foi idealizada uma outra realidade em torno disso aí, né? As igrejas foram projetadas dessa forma para que levasse as pessoas a essa relação com a cruz, e que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e que por isso você deve agora também seguir a igreja, que é através dessa cruz. Então existem vários fatores aí. Tem uma outra cruz também, ó, vou mostrar para vocês. Essa cruz, ela é muito comum em muitas bandeiras, tá? Nos países nórdicos, né? Você tem a chamada cruz nórdica, que tem um braço horizontal bem menor do que o outro, tá? Esse braço, essa cruz, ela hoje faz parte de muitas bandeiras dos países nórdicos. E ela tem um significado interessante, que é justamente a distribuição É isso aí, João Batista. É isso aí. Cada pessoa, cada povo dá uma interpretação para aquela simbologia, né? Então, essa do cruz nórdico mostrava justamente o seguinte, que não era bem a igualdade que era profetizada, entendeu? Os povos nórdicos dizem, não, eu sou muito mais do que o outro, não. Eu valo muito mais do que o outro, meu inimigo, então eu não tenho que ser do tamanho dele igual a ele é bem menor do que eu.
Então essa cruz já demonstra uma tendência de superioridade da raça, né? Não da raça, porque a raça é a raça humana, né? Mas eles se interpretavam dessa forma, como seres melhores que os outros. Então eles tinham a cruz deles, que tinha um tamanho diferente, tá? Evidentemente que eles eram, né, os maiores, tá? Mas é bem interessante essa cruz, né? Deixa eu pegar outra cruz aqui, que é bem legal. Nós temos mais 12 minutos. A cruz celta, tá? Que essa cruz ela foi encontrada pela primeira vez na Irlanda. Tá? É onde a gente tem vamos dizer assim, o desenho mais, como é que se diz, mais antigo do encontrado. Essa aqui foi a cruz da Irlanda, tá? Essa cruz, ela é contada da seguinte maneira: quando os cristãos começaram a entrar nos países nórdicos, eles toparam muito com o quê? Com os pagãos, né? Aquelas pessoas que não acreditavam, os vikings não acreditavam, eles tinham os deuses que era Odin, Freya, eles eram uma cultura que tinham muitos deuses, né? Thor, né? Então, assim, tinha muita... Eles batiam muito de frente com a igreja, com os cristãos, né? Então, o que é que aconteceu? Quando a Igreja Católica começou a se aproximar, né, principalmente na questão do Reino Unido, Escócia, no século, mais ou menos século V depois de Cristo, né, eles criaram essa cruz, né, onde existia uma auréola por trás, né? Esse desenho redondo aqui fica por trás da cruz, aqui, você desenhar com essa profundidade, né? Para que eles criassem uma semelhança entre a crença cristã e a crença pagã. A igreja era cheia de ritual. A Igreja Católica, ela trouxe, o cristianismo trouxe para dentro do cristianismo muitas festas pagãs, que a gente não vai falar hoje, não vai dar tempo, mas a gente pode, uma próxima vez, falar um pouco sobre essa relação do que existe hoje na igreja, do cristianismo, e o que existia nos povos pagãos. Existem muitas coisas semelhantes. Então, a igreja, para se aproximar dos povos pagãos, ela criou essa cruz, onde, dentro desse círculo, eles colocaram vários elementos desenhados de que era adorado pelo povo pagão, como o sol, as estrelas, a lua, né? Porque eles tinham muito esse negócio, né? Deus Sol, a lua. Então, eles pegaram a cruz, fizeram um círculo em volta, e dentro desse círculo eles faziam vários desenhos que o povo pagão se identificava com esses desenhos. Interessante, né? Então, assim, eles chamaram o povo. Então, dessa forma, eles criaram uma identidade, né, que permitia ao povo pagão achar ali alguma coisa familiar com a fé deles. E com isso eles foram trazendo as pessoas, né, para dentro da sua fé, do cristianismo. Então vocês veem que várias cruzes elas foram criadas, algumas cruzes eu acho que surgiram por acaso, tá? Mas outras não, foram criadas intencionalmente. Não tinha um objetivo. Então, as primeiras cruzes surgiram, não sei por que razão, não sabe por que razão. O cristianismo adotou a cruz como símbolo, né? Da mesma forma que, por exemplo, que o espiritismo trouxe o passe magnético, que aprendeu lá com o Barão de Poté, hipnólogo, que foi um discípulo de Mesmer, né, que fundou o mesmerismo. Então, ela terminou, mas algumas outras não. Algumas foram desenhadas de forma intencional. Existia uma intenção de se criar essa cruz. Tá? Esse é um exemplo. Eu acho bem interessante a história dessa cruz, tá? Que é a cruz celta.
Tem uma outra cruz também que, ó, ela é... Vou saber desenhar direito, mas... Lembra que eu mostrei para vocês a cruz dos braços? Né? Que foi dito que o braço menor se colocava a inscrição IRI, né? Que era Jesus, rei dos judeus, né? E abaixo era a cruz. E eles fizeram um outro traço, meio que inclinado, né? Para o lado esquerdo da cruz, né? Essa cruz é usada muito na igreja ortodoxa, até hoje, principalmente na igreja ortodoxa russa, tá? Ela é utilizada até hoje, essa cruz, tá? Esse braço inclinado para o lado esquerdo, ele está justamente representando aquele soldado que feriu Jesus com a lança, né? Ele espetou Jesus com a lança. Então, esse cruzamento aqui, diagonal, está justamente representando a lança que foi colocada no coração de Jesus. É a cruz utilizada até hoje pela igreja ortodoxa, principalmente na Rússia. Agora algumas outras usam também. Tá? Então é bem interessante essas questões. Tá? Nós temos mais 5 minutos. E eu quero falar de uma coisa que também pouca gente sabe. Muita gente fala da suástica, né? Aquele famoso símbolo nazista, né? Eu preciso fazer diferentes desenhos aqui para eu chegar. A suástica, tá? Ela também é um símbolo conhecido por suástica mesmo, tá, gente? Não é, só que ela não é nazista. Ela é um símbolo asteca, também usado pelos celtas, usado pelos budistas, tá? Então são muitas culturas, tá? Mas ela também pode ser usada de forma contrária também, tá? Nós temos mais 4 minutinhos, tá? Eu vou falar da suástica só para poder gerar isso aqui. Então, a suástica, ela foi criada, ela também é uma cruz voltada, né? Ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, mas voltada como se fosse assim, apontando um movimento, um caminho direcionado a Deus. Né? O que é que o nazismo fez? Né? O nazismo pegou a suástica e botou ele em diagonal. Tá? Deve estar aparecendo ao contrário para vocês, tá, gente? Aí, mas não é, inverta a imagem. Tá? Então botou ela em diagonal. Ou seja, ela inverteu a posição da suástica. Nem para um lado, nem para o outro. Para cima. Tá? Para cima. Então, o que é que acontece? O secretário está me avisando aqui que está acabando o tempo. É que eu gosto tanto de falar do assunto que eu me perco na hora, gente. Então, o que é que acontece? Eles inverteram a suástica para dizer o seguinte, ó, nada de... Não é para um lado, não é para o outro, é aqui, é comigo, eu sou o poder. Tá? É a mim que vocês têm que olhar, é a mim que vocês têm que me ter como centro do mundo e das coisas, entendeu? Então, assim, a suástica, existe a suástica verdadeira, que é um símbolo muito bonito, bastante representativo, mas, infelizmente, o nazismo trouxe esse dissabor, né, à humanidade, que quando ouve a palavra suástica, entende como sendo o símbolo nazista, e não é, tá? Gente, olha, eu tenho só 2 minutos, eu vou me despedir de vocês. Infelizmente, o assunto é muito extenso. Estamos longe de esgotar o conhecimento sobre a cruz. Está longe, a gente precisaria falar muito mais tempo sobre cruz. Eu tentei separar alguns pontos aqui que eu achei mais importantes para passar para vocês. Mas, assim, se eu não respondi a pergunta de alguém,
manda uma mensagem para mim pelo Instagram, tá? Murilo Freitas Terapeuta, manda uma mensagem, eu não vou deixar ninguém sem resposta, tá? Se por acaso eu não souber, eu vou pesquisar, eu vou dizer para você, não sei, vou pesquisar e te dou uma resposta, mas sem resposta ninguém fica, tá bom? Mês que vem nós vamos fazer uma outra live e vai ser um tema bastante interessante também, que está ligado à religião, eu gosto muito, mas se chama, vocês vão falar aqui sobre a bruxaria, a história da bruxaria no mundo, tá? E vamos desmistificar também algumas coisas sobre bruxaria. Mês que vem, estamos juntos de novo e vamos falar um outro assunto bem polêmico também, tá bom? Venha de mente aberta, tá? Porque aqui a gente não fala de fé, não é crença, é questão de estudo, é ciência, é estudo, é pesquisa, tá bom? Ó, um beijo no coração de cada um, obrigado por cada um de vocês que estiver aqui. Mande pergunta pelo meu Instagram que eu respondo para vocês, tá bom? Obrigado aí pela participação de todos, viu?